Boa noite a todos. Boa noite a você que nos assiste através do site ou nos ouve através do podcast. Seja abençoado e fique ligado com o que Deus quer gerar e produzir nessa noite. Já tivemos várias palavras ministradas que se conectam a tudo que Deus quer produzir e gerar em nós a partir dessa noite. Amém? A palavra que o Espírito Santo me trouxe para ministrar nessa noite é uma palavra essencial para a nossa vida, para o nosso dia a dia com Cristo. Eu quero convidar você a abrir, por favor, sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 28. Já está ali, se você quiser acompanhar. Diz assim, Colossenses 1, a partir do 28. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Quero que vocês saibam quando estou lutando pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que engane com argumentos aparentemente convincentes. Repita comigo. Argumentos aparentemente convincentes. Aparentemente. Agora vai lá para os versos de 6 a 8 do capítulo 2, que diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem firmes nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para ninguém os escravize a filosofias vãs. Repete comigo, filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. E o Espírito Santo me trouxe esse texto e uma palavra saltou aos meus olhos, que é a palavra enraizados. Enraizado significa que criou raízes. Você pode passar, por favor? Enraizados. Significa aquele que criou raiz, aquele que se tornou fixo num lugar. E quando a gente fala de raiz, a gente fala do início. A gente fala do tudo, a gente fala da fonte da vida. E quando o pastor Leandro veio aqui ministrar no culto de jovens na semana passada, se eu não me engano, ele parafraseou alguns versículos da Bíblia. E eu quero ler para vocês, esse aí que a gente leu em Colossenses 2, 6, 7 de novo, ficaria mais ou menos assim, uma forma mais fácil para a gente entender. Paulo dizendo a nós: o meu conselho é simples e direto. Prossigam com aquilo que receberam Jesus Cristo, Mestre. Agora, vivam-no. Vocês estão profundamente enraizados nele. Vocês estão solidamente edificados sobre ele. Já conhecem as bases da fé. Agora, coloquem em prática o que aprenderam e deixem que o vosso viver transborde em ações de graças. Cuidado, para que ninguém roube aquilo que foi ministrado a vocês, te fazendo escravo de estruturas e formatos enganosos. Deus não está nisso. Isso não passa de religião e humanismo. E eu viro e mexe, vou falar de religião, porque eu vim de uma estrutura religiosa. Uma estrutura humanista, uma estrutura cheia de formatos, cheia de regras. E o que o Espírito Santo me trazia para poder falar nessa noite é que as bases da fé, às vezes você já tem. Você já conhece a Cristo,
você já tem uma vida com Cristo, você já pode ser batizado, tem uma experiência com Deus. Mas muitas das vezes, nós nos deixamos levar pela conversinha furada, pela conversinha de Satanás. E não só com coisas mundanas, mas às vezes vem disfarçado num formato, que é aquilo que a gente leu, aparentemente convincente. Aparentemente convence. Deus está nisso, aparentemente convincente. Estruturas que aparentemente parece que está tudo certo. Mas quem está enraizado em Cristo, e essa palavra que Deus me falava forte, enraizado, tem que abrir mão dessas estruturas. E Satanás, ele age de forma muito sutil, né? Em algumas versões no capítulo 1, diz vãs sutilezas, acho que aqui eu li foi isso. Vãs sutilezas. Satanás é muito sutil na maneira de te apresentar alguma coisa que te afaste do propósito que Deus tem para a sua vida. Então ele não vai vir falando uma coisa ruim, são pequenas sutilezas, formatos e estruturas aparentemente convincentes. Mas isso não passa de religião, isso não passa de uma estratégia que Satanás tem, de forma sutil, nos tirar do propósito de Deus para as nossas vidas. E muitas coisas podem te roubar, muitas coisas podem te tirar daquilo que Deus tem para a sua vida. E eu vou dar alguns exemplos, para a gente tornar isso mais palpável, mais real. Mas uma amizade errada te tira do propósito de Deus. Ah, mas não tem nada a ver, minha amiga, né? Não tem nada a ver, não vou deixar de fazer as coisas com Deus só porque ela é minha amiga, meu amigo. Vai deixar uma amizade com a pessoa errada, te conecta àquilo que Deus não tem para a sua vida, te afasta do plano, do seu destino profético, daquilo que Deus sonhou, daquilo que Deus preparou para a sua vida. E uma amizade pode te roubar. Um namoro de forma errada, na hora errada, com a pessoa errada, ixi, aí vai, né? Um casamento na hora errada. Um emprego. Às vezes a pessoa está precisando tanto de emprego. Nossa, estou precisando tanto de um emprego. Aí vai e se mete no emprego errado. Aí sai da presença de Deus. Por quê? Fez conexão com a coisa errada. Vãs sutilezas, sutilezas, meu irmão. Deus quer falar de sutilezas nessa noite. E o pastor Leandro, quando veio aqui, ele falou uma frase também que eu achei muito forte. Que ele disse que a necessidade derruba o padrão. Às vezes a gente com a nossa necessidade, não, eu preciso de um namorado, eu preciso de um emprego. Eu sou sozinha, eu preciso de amigos. Eu preciso me casar. Eu preciso, de repente, olha só, não se assuste. Eu preciso trazer minha família para a igreja e tal. E nessa necessidade, você derruba o padrão. Você derruba o que Deus tem para a sua vida. Deus tem um momento certo, um lugar certo, um destino certo. E pela necessidade, às vezes, você se vê derrubando aquilo que é padrão estabelecido por Deus. E uma coisa que Deus também me falava de sutilezas que às vezes nos roubam, é uma atividade física. Às vezes, você fazer atividade física é uma bênção, tá? Eu gosto de correr, mais ou menos. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Eu gosto de correr, eu gosto de fazer as coisas, eu gosto de fazer dieta, gosto de tudo. Mas tudo tem um limite. Tudo tem que, você sempre tem que pesar. Será que eu não estou passando? Será que eu não fui demais? Será que eu não estou perdendo a mão? Porque Satanás age nas sutilezas. Então, às vezes, a pessoa, quando está tranquila, é uma benção. Aí começa a fazer dieta disso, exercício daquilo, academia nisso. Quando você vê, a pessoa já está meio longe de Deus, meio frio. Você fala, ué, o que aconteceu com aquela pessoa? Aí vai ver, está bitolada nessas coisas. E o pastor aí falava uma coisa muito real, né? Muito comum. O ambiente de academia também, se você não tiver cuidado, isso é uma porta para que Satanás venha te roubar, venha estragar seu casamento, seu namoro, seu noivado, ou o que Deus tem para a sua vida. Às vezes você está sozinho, mas o que Deus tem para a sua vida, isso são portas, são sutilezas que Satanás usa. E tem gente que perde a mão, vai demais, vai além. E aí, eu coloquei algumas frases aqui que a gente fala bastante, né? Eu só quero mais liberdade. A igreja está me controlando? Não está, não? Acho que foi rápido demais com esse negócio de virar crente. Me apressei,
me envolvi muito. Ou então, eu posso servir a Cristo e ter minha vida pessoal. Afinal, eu não estou deixando de ir na igreja. Mas são sutilezas que Satanás usa para te afastar do propósito de Deus. Sonde o seu coração. Nessa noite eu não estou falando que essas coisas são erradas. Não são. É só para você sondar o seu coração e ver a intensidade que você está indo. Nós ouvimos isso também na semana passada, retrasada. Sobre a intensidade. Aquilo que Deus quer gerar na sua vida. E às vezes você está lá na pegada, na intensidade. E por um momento você vai diminuindo, vai correndo mais devagar. E vai parando. Por quê? Porque a intimidade, a intensidade foi levada de forma devagar. Você parou, você estacionou. Você às vezes nem estacionou, mas andou mais devagar. E eu quero dizer uma coisa. Eu por muitos anos, comecei falando isso, por muitos anos eu vim de uma igreja, eu nasci, né? E frequentei uma igreja muito religiosa. Eu tinha vários compromissos, eu tinha vários afazeres. E eu ia sempre, estava muito firme com Deus, nunca me envolvi com nada errado, sempre meus amigos foram saudáveis, não tinha nada de errado. Eu estava dentro da igreja. Olha só que contraditório, né? Eu estava dentro da igreja e fora do propósito que Deus tem para mim. Então, amados, o fato não está só na igreja. O fato não é estar na igreja. O fato é estar no centro da vontade de Deus. O fato é estar alinhado ao propósito que Deus tem para a sua vida individual. Individual. E por muitos anos eu estava dentro da igreja e fora do propósito que Deus tem para mim. Enraizados. Foi essa palavra que o Espírito Santo me falava. E eu quero que você abra comigo em Apocalipse 22, para a gente dar início. Ao início de tudo. Apocalipse 22, versículos 16. Está lá. Diz assim: eu sou a raiz. Quem é a raiz? Jesus. Jesus é a raiz. Jesus é o início. Jesus é a fonte de todas as coisas. E nessa noite o que o Espírito Santo me falava é para fazer essa comparação de raiz e Jesus. E a raiz tem 3 funções básicas que ela produz, né, que ela gera. Uma delas é a nutrição, a sustentação e os frutos. Sem raiz você não tem fruto. Sem raiz você não é nutrido. Sem raiz você não é sustentado, fixado. E se Jesus é a raiz, ele tem esses 3 perfis em seu caráter. Ele é aquele que dá o alimento, a nutrição. Ele é aquele que é constante, que é fixo, que te sustenta. E ele é aquele que te dá a herança, que produz frutos. E de forma rápida eu quero ler com você cada um desses. O alimento, João 6, versos 50 a 51, diz assim: todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é minha carne que darei pela vida do mundo. Jesus é o alimento. Amém? Constância, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então, por mais que você seja inconstante, por mais que nós sejamos inconstantes, um dia você está bem, um dia você está no gás com Deus, um dia você está com a intensidade lá embaixo, um dia você está show, outro dia você não quer nem saber, não quer nem papo, não quer nem orar. Se por mais que você seja infiel dessa forma, por mais que nós sejamos dessa forma, ele sempre permanece fiel, porque ele é a raiz. Ele traz sustentação, ele traz fixação, ele é constante. Porque se ele não fizer isso, ele nega a si mesmo. E a herança, Romanos 8, 17. Se somos filhos, então, somos herdeiros. Herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Jesus é herança. Jesus tem fruto. Jesus tem legado. E se nós somos enraizados nele, na raiz central que é Jesus, se você é enraizado nele, por obrigação, você deve manifestar essas 3 coisas. Você precisa, é uma questão de
de biologia, de natureza. Você precisa estar com as suas raízes afundadas lá no profundo. Ter intimidade com Deus, buscar, porque é isso que vai te trazer alimento, é isso que vai te trazer nutrição. Você precisa estar fixado, alguém constante, alguém fiel, alguém fixo, alguém que sabe qual que é o seu destino profético que Deus tem para a sua vida, alguém estável, porque você está enraizado na raiz que gera isso. E você precisa também se expandir, você precisa gerar frutos, e aí aqui frutos não são só vitórias, a gente vai falar um pouco mais lá na frente, mas fruto é aquilo que você manifesta. Qual que é a glória que você tem manifestado? Qual é o seu fruto? E aí o Espírito Santo me falava três palavras: aprofunda-te, ergue-te e expande. Cria suas raízes lá no fundo. Não vai mais ou menos, é o que a gente cantou isso hoje, agora, quer ir mais fundo, Senhor. Vai fundo, pega o alimento, não tenha medo. Acho que eu estou indo rápido demais. Não tá, meu amado, não tá. O que Deus quer gerar na sua vida, Ele precisa que você vá fundo, que você mergulhe de cabeça. Aprofunda-te. Fica fixo, sabe por quê? Só alguém fixo pode crescer. Olha a árvore ali, a segunda árvore. Árvores longas, árvores altas. Por quê? Porque elas são fixadas. Uma árvore mais ou menos não cresce. E expande, dá fruto. Dá fruto, mas não tem como você não dar fruto. Não tem como você dar fruto se você não tem a raiz fixada. Se você não está enraizada em Cristo, que é a raiz. Amém? E nós estamos crescendo como igreja, nós estamos crescendo como chamado. E Deus, na verdade, eu acho lindo isso, acho que a pastora Zelina que fala muito isso, ou é o Kiko. Deus pode fazer todas as coisas sozinho, mas Ele escolheu contar com a gente. Então Ele precisa que você esteja fixado e você esteja estável nesse exército, porque aquilo que Deus tem para gerar na nossa vida, como igreja, como corpo, é muito grande. E faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Ou você está, ou você não está. Não pode estar mais ou menos. Ou você está com Deus firmado, ou você não está. E abra sua Bíblia comigo em Josué 7. Deus sempre tem alguém que Ele vai usar para remir. Foi assim com Noé. O Noé foi levantado, foi escolhido no meio de uma geração perversa. Daniel foi levantado, foi escolhido no meio de uma geração idólatra. Cristo para toda a humanidade pecadora. Você está entendendo? Então Ele escolheu ter você como remidor. Então ou você tem que estar, ou você tem que não estar. Ou é tudo ou nada. Com Deus não pode ser mais ou menos. Ou é tudo ou nada. E lá em Josué 7, abre comigo. Josué 7, ou pode ler ali, dos capítulos 11 e 12. Diz assim: Israel pecou, violaram a aliança que eu lhes dei. Eles se apossaram das coisas consagradas, roubaram-nas, esconderam-nas e as colocaram junto de seus bens. Por isso, os israelitas não conseguem resistir aos seus inimigos. Fogem deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem no meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Isso é muito sério. Esse texto nos mostra, para contar, a história toda, que Josué era líder de um exército de Israel que até então estava vencendo todas. Estava podendo. Estava vencendo todas as guerras. E aí Deus dá uma ordem, fala assim, vai lá, vence, se aposta daquela terra, mas não pega nada. Não pega nada do que é deles. E Acã tenta engambelar um pouquinho. Ele fala assim, peraí, não vou pegar nada. E aí salta aos olhos de Acã e fala, não, eu preciso pegar algumas coisas aqui. E ele pega uma capa babilônica, pega prata e pega ouro. Só que como não podia, ele vai na tenda dele, esconde, enterra tudo aquilo para que ninguém veja. Só que por essa atitude de Acã,
o exército vai numa próxima batalha para conquistar a cidade de Ai e perde. E aí Josué falou assim, peraí, a gente estava indo bem até agora, por que a gente perdeu? O que aconteceu? E ele vai e começa a chorar e clamar e gritar para Deus, Deus, tem misericórdia, foi para isso que o Senhor nos enviou até aqui, e começa a brigar com Deus. Aí Deus fala assim, peraí, Israel pecou, eu falei que não era para pegar nada, e vocês pegaram. Ele falou, não, pegaram. E aí Deus começa a mostrar quem foi que roubou as coisas que Deus tinha falado para não pegar. E aí lá no verso do capítulo 7 mesmo, no verso 19 e 22, diz assim, então Josué disse a Acã, meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Conte-me tudo o que você fez, não me esconda nada. Acã respondeu, é verdade, que pequei contra o Senhor, contra o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte, quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas com a prata por baixo. E aqui, Acã fazia parte de um exército. O que eu quero trazer para você nessa noite? Acã fazia parte do exército. Ele era um soldado. Ele estava lá. Ele participava. E um homem, o pecado de um homem, o desejo errado de um homem, as vãs sutilezas que alcançaram um homem, foi capaz de destruir um exército inteiro e ter feito o exército inteiro perder uma batalha por causa de um homem. E esse homem, o sacrifício, a punição que ele tem, é ser morto, não só ele, toda a sua família e todos os bens. Então, quando você faz alguma coisa, quando você está e não está no exército, vai e não vai, ou vai e não se envolve, isso não impacta só a sua vida, a minha vida, não. Impacta um exército inteiro, porque nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Então, sonde o seu coração, assim como eu sondei o meu, e veja se você está mais ou menos, ou você está fiel, está constante, está alistado no exército, está participante do corpo, porque a sua falta de atitude, ou sua atitude errada, o que você preferir, impacta um exército inteiro e todo mundo pode perder por causa de você. Você está entendendo? Isso é muito sério. E Acã desejou 3 coisas. A capa, mas essa capa não era uma capa comum. Era a capa feita na Babilônia. E a capa significa cobertura. Nós já ouvimos a pastora Zelinda pregar isso há uns 15 dias atrás. Significa a segurança, a cobertura, aquilo que você acha que sem isso eu não consigo, sem isso não dá. E a capa representa essa cobertura, mas não era uma capa comum, era uma capa feita na Babilônia. Então, qual a cobertura do mundo você tem buscado? Qual a cobertura do mundo você tem desejado, tem cobiçado? E aqui pode ser dinheiro, pode ser fama, pode ser amigos, tudo aquilo que eu falei. Emprego, namoro, qualquer coisa. Qual a cobertura do mundo que você tem buscado? É a capa babilônica. É aquilo que você não consegue trocar. E aí eu coloquei algumas frases aqui, ó. Ninguém me toca. Ninguém tem a ver com a minha vida. Me deixa quieto no meu canto, né? Quantas vezes? Eu já falei isso com muita humildade, já falei isso várias vezes para o apóstolo Hélio. Ele vem para falar para fazer alguma coisa, eu falei, apóstolo, me deixa quieto no meu canto, deixa eu quieta aqui, não quero fazer, não quero, está errado, né? Minha capa, minha proteção, aquilo que eu consigo fazer sozinha, me deixa quieta no meu canto. Essa aqui é a minha vida, me deixa quieto, ninguém me toca. A capa. A segunda coisa que Acã desejou foi a prata. E lá em Provérbios 25:4, você não precisa abrir, que diz assim, purifique a prata, e o artista poderá fazer uma obra de arte nela. E a prata significa o homem. O homem, se ele for lapidado, se ele for moldado, é possível o artista fazer uma obra de arte. E quando Acã toma essa prata para ele diz assim, eu não quero abrir mão do meu jeitinho.
Sabe, humanismo. Não, eu acho isso. Não, eu sempre aprendi assim, né? Coisa que a gente fala, eu não acho isso certo. Se eu fosse o apóstolo L, eu faria diferente. Ou então, às vezes, Deus está te mandando fazer alguma coisa e fala, não, Deus, aqui não. Isso aqui deixa que eu cuido. Se eu fosse o apóstolo L, eu faria diferente. Eu acho isso certo, eu acho isso errado. São as coisas humanistas que a gente traz. E Acã pegou isso para ele. E a terceira coisa que Acã pegou foi o ouro. E o ouro representa a glória que é devida somente a Deus. E muitas das vezes nós somos, eu quem preguei, eu quem fiz, o discípulo é meu, a ovelha é minha, eu que levei meu amigo para a igreja, eu, né? A glória é minha. E quando Acã pega essas três coisas, ele quer dizer, eu não abro mão dessas coisas. Eu não vou abrir mão da minha cobertura, da minha segurança, daquilo que eu quero do mundo. Eu não vou abrir mão do meu achismo, das minhas estruturas. Eu fui criada assim, onde já se viu, eu aprendi assim desde sempre. Ou então, eu quero meu crédito, né? Não é justo, eu que fiz. E a gente fica assim o tempo todo. Eu estou falando, mas isso já foi ministrado comigo. Eu já fiquei assim o tempo todo. E a gente sonda isso. Quando Acã pega isso, ele resolve abrir mão daquilo que Deus tem para a vida dele. Ele se deixa roubar por essas coisas. E nessa noite, Deus quer nos livrar dessa influência desse espírito difamador, desse espírito humanista, desse espírito cheio de achismos, cheio de teologia, cheio de estrutura. Nessa noite, para onde Deus quer te levar, que é mais profundo, que é na intimidade, Ele precisa que você abra mão dessas coisas. Não faça como Acã, que pegou tudo, escondeu, guardou, enterrou. Não, mostre, abra o seu coração. Deus, fiz isso. Deus, penso aquilo. Me perdoa. E a gente vai ver isso. O que gera o arrependimento, o que gera você expor. Nessa noite não faça como Acã. Isso aqui é só uma base para te dar condições para lá na frente você ver e falar assim, não, peraí, eu preciso renunciar, porque Acã não fez isso. E eu preciso abrir mão, eu preciso me rasgar, me despir, ficar nudo diante da presença de Deus, que vai te levar mais fundo nessa noite. E agora eu quero que você abra comigo em Mateus 7. A raiz é algo que está oculto, ninguém vê, ninguém tem acesso. E como é algo oculto, que ninguém tem acesso, e a raiz gera fruto, você não precisa ficar mostrando o que você faz ou o que você fez para conseguir o seu crédito, para demonstrar o seu fruto. Por quê? Se a raiz está enraizada em Cristo, se ela é uma raiz nutrida, o fruto vai falar dela. Você não precisa se preocupar, o fruto vai falar. Então, se a sua vida é uma vida correta, é uma vida reta diante de Deus, você não precisa ficar falando, olha, eu sou assim. Olha, eu nasci na igreja, viu? Eu nasci na igreja. Olha, eu nunca fiz nada, sou uma pessoa muito correta diante de Deus. Olha, apóstolo Hélio, eu prego bem, viu? Apóstolo, eu canto, eu toco. Não precisa, porque se você está enraizado, o seu fruto vai falar. Uma hora o fruto vai aparecer, sendo ele bom ou mal. Aí, sendo ele bom ou mal, o fruto vai falar do que é a raiz, do que é a árvore. E lá em Mateus 7 fala isso. Semelhantemente, Mateus 7, do 17, 19, 20 e 21. Está lá. Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos frutos, vocês os reconhecerão. Pelos frutos, você reconhece se a árvore é boa ou é ruim. Pelo seu fruto, a igreja, o apóstolo L, Deus, seja lá quem for, vai reconhecer o que você tem produzido no seu interior, porque a raiz é algo oculto, é algo que ninguém vê. E o apóstolo L falou, o apóstolo Cristiano falou isso na semana passada, que o fundamento, está em Efésios 4, né? Que o fundamento da igreja são os apóstolos e os profetas. E o fundamento é aquilo que ninguém vê. O fundamento de uma casa, de um prédio, é aquilo que está lá embaixo.
Ele até brincou, né? Você não convida a pessoa falando, vem cá, vem ver o fundamento da minha casa, que lindo. Não tem, porque é oculto, mas é essencial. E a raiz é a mesma coisa, a raiz é oculta. Ninguém vê a raiz, mas vê o fruto. Então, se o fruto é bom, a raiz e a árvore toda é boa. Se o fruto é mau, a raiz e a árvore é toda má. Então você não precisa mostrar, você não precisa acenar o que você faz de bom, o que você faz de ruim. Uma hora o fruto vai falar de quem é essa árvore. E Acã tinha uma raiz negativa. Ele tinha escondido, ele tinha coisas escondidas. E qual foi o fruto disso? A perda de uma batalha. Quando o exército perdeu, todo mundo viu, peraí, Acã alguém escondeu alguma coisa. E veio à tona o que ele tinha feito. Assim como coisas boas também são assim. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Mas ele não precisava ficar demonstrando isso de forma pública. Olha, eu sou bom, eu canto, eu toco. Eu sou homem segundo o coração de Deus, viu? Ó, eu sou bambambam. Não, porque o fruto se encarregou disso. Então o fruto é aquele que você deixa de herança, de legado. Ele vai falar por você. E aqui um parênteses. Porque Davi tinha intimidade com Deus. Davi tinha um secreto com Deus. E o secreto tem poder para te preservar. Repete comigo. O secreto tem poder para me preservar. E qual que é esse secreto? Imagina, Davi era o cara, o homem segundo o coração de Deus. Mas ele tinha pecado. Ele tinha pecado. E isso se tornou público, o apóstolo Eli pregou sobre isso também. Isso se tornou público quando Batseba fica grávida de Urias, de Davi, né? E quando ela fica grávida, isso é o fruto. Pô, ficou grávida, como se Urias estava lá na batalha e tal. Veio o fruto. Por quê? Uma coisa errada, uma raiz errada, lá atrás. Mas o fruto falou. Só que, quando isso acontece, todo o povo, não sei se você já parou para pensar nisso, como isso torna a ser uma coisa pública, ele pede um pouco do crédito que ele tinha com a nação. Não, peraí, Davi era o cara até ontem, aí hoje ele aparece engravidando a mulher? Alguma coisa tem, todo mundo começa a desconfiar. E isso começa a tornar público e conhecido em toda a nação, e até os seus inimigos. Então, os seus inimigos começam a ver que Davi não era tão perfeito assim, que Davi tinha feito uma coisa errada. Já que ele fez uma coisa errada, já que teve a manifestação de um fruto podre, a mão de Deus não estava mais a seu favor. A mão de Deus não estava mais protegendo, preservando, zelando. Então, o que os inimigos pensam? Armou. Agora a gente vai ganhar. Porque agora ele errou. O que era perfeito até agora deu um passo errado. Agora é a nossa chance. Só que o que os inimigos dele não sabiam era do secreto dele com Deus. O secreto dele com Deus, a intimidade dele com Deus. E o secreto pode transformar os seus dias maus. E às vezes você está num dia mau. E às vezes você está num dia cansativo. E às vezes você caminha e não vê nada acontecendo. E todo mundo, todos os seus inimigos começam a te falar, olha, o Renato, Renato já era. Renato, não está produzindo nada. Vamos começar, agora é a nossa chance de vencê-lo. A Paula, a Teia, a Marli. Mas o que eles não conhecem é a sua intimidade com Deus. Qual a sua busca? O que você tem orado? O que você tem produzido? O que você tem feito na intimidade com Deus? Isso ninguém pode ver. É lá no interior. É lá no interior. E a intimidade. Amém? E a intimidade vai te preservar. Porque o arrependimento, Davi teve isso. Teve o arrependimento. Teve adoração 24 horas. Teve intimidade. Foi impossível. Deus falou, vem cá, Davi. Pô, você pisou na bola. Mas vem cá, você é meu filho. Olha o que você faz por mim. Poxa, olha a sua busca.
Olha o que você faz no secreto, no oculto. É impossível eu retirar a minha presença de você. É impossível o meu espírito sair de você, porque você é um cara que tem um secreto, que tem uma intimidade. E o secreto vai te preservar. O secreto vai transformar os seus dias maus, os seus dias de luta, porque a sua intimidade vai gerar isso. Os seus inimigos podem não saber, mas você tem um secreto. Você tem uma busca. Assim como você está em casa, os seus inimigos podem não conhecer. Os seus inimigos podem desacreditar de você. Mas se você tiver uma intimidade, se você tiver o secreto, você vai ser preservada e vai transformar os seus dias maus. Amém? Amém. E aí nesse auge, ele escreve os Salmos 41. Não precisa abrir, mas lá no 51:10. Vamos abrir comigo? Não tem ali, mas Salmo 51, verso 10. Muito lindo esse salmo inteiro. Salmos capítulo 51, verso 10. Diz assim: Davi tinha acabado de pecar. Ele tinha acabado de ser repreendido pelo profeta Natã. E ele escreve esse salmo. Diz assim: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Repete comigo: espírito estável. Você está entendendo? Por que você precisa estar estável? Por que você precisa estar fixado, firmado? Porque é isso que vai te preservar. É isso que vai renovar dentro de você a presença dele. Salmo 51:10. O Salmo 51, na verdade, é lindo. Salmo 51:10. E conhecer o secreto pode transformar seus dias maus. E o que é o secreto? Olha só para você ver como as coisas se conectam. O que é o secreto? A não ser a raiz. Aquilo que ninguém vê, aquilo que está oculto. E a raiz, como eu disse, vai mostrar aquilo, o fruto vai mostrar aquilo que a raiz produz. Agora, abre lá em Mateus 6, capítulo 6. Está ali. Diz assim: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por ele. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, em secreto. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, em secreto, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vem em secreto, o recompensará. E aqui nós podemos ver como Deus dá valor para aquilo que é secreto, para aquilo que é oculto, para aquilo que ninguém vê. Então, há um tempo atrás, eu e o Alan já fizemos isso algumas vezes, de semear e a pessoa não saber que foi a gente quem deu, de ajudar e a pessoa não saber que foi a gente quem fez. Você não precisa ficar falando: te ajudei, ofertei, transformei. Não precisa. Porque o Pai que te vê em secreto te recompensará em secreto. Então Ele dá muita importância para aquilo que é oculto. E o que é oculto, meu amado? É a raiz. É a raiz lá dentro. E aqui quando Mateus fala do seu quarto é aquilo interior. O que você tem no seu interior? O que está lá no oculto? Qual a raiz que você tem? Você tem a raiz de amargura, raiz de históricos, de traumas, de maldições hereditárias.
Você tem a raiz no dinheiro? Você tem a raiz em capa babilônica, em ouro, em prata, seja lá o que for? Qual é a raiz que você tem dentro de você, que ninguém vê, só o Pai? Qual é a raiz? Nessa noite Deus quer transformar as nossas raízes. Transformar. E assim como Davi teve a oportunidade de escolher trocar a raiz dele e dar um fruto diferente, é o que Deus tem para a nossa vida. Então Davi, ele tinha uma raiz de pecado. Ele tinha pecado, ele pisou na bola. E qual que foi o fruto disso? Como que isso se tornou público? Quando ele teve o filho, que depois de 7 dias, o filho dele morreu. Que Deus falou, tudo bem, eu te perdoo. Mas o filho, o menino, irá morrer. Depois de 7 dias, o filho dele morreu. Mas a raiz, logo após disso, Davi transforma a sua raiz. Como? Com arrependimento, com adoração, com intimidade. E qual que é o fruto? Vitória de novo. Que foi o que nós ouvimos aqui o apóstolo ele pregar. Que Deus tem poder para transformar sentenças de espada em coroa. Porque ele se arrependeu, porque ele foi no seu secreto, porque ele fechou a porta. Entrou no seu quarto, no seu interior, fechou a porta e falou, deixa eu mostrar o que tem aqui dentro. Deixa eu mostrar. Isso pode transformar o seu fruto. O seu secreto, de forma correta, transforma o fruto. Nessa noite eu te pergunto, como está o seu secreto? Como está a sua raiz? E essa pergunta aqui pode significar 2 cenários. A sua intimidade pessoal, né? E a sua intimidade com Deus. Como está você? Como eu falei agora. Como está? O que tem lá dentro? O que você guarda dentro de você que ninguém vê? Uma pessoa cheia de raízes ruins, uma pessoa que não perdoa, uma raiz de amargura, de mágoa, de histórico, de maldição, de trauma. Você ainda pesa essas situações quando Deus te mostra, te revela o que Ele tem para a sua vida. Você fala, não Deus, mas peraí, eu tenho um histórico. Ai não, aquilo lá aconteceu, eu não consigo passar por cima. Não, Deus, você está falando isso porque você não sabe. Eu já sofri muito. Qual que é a raiz que você tem dentro de você? Ou então, como está a sua intimidade com Deus? E essa palavra mexeu muito comigo. Porque a gente sempre pode ser melhor. A gente sempre busca pouco. Perto do que Deus dá, né? Que nem em Salmo 136, se eu não me engano, fala, que darei eu, Senhor, por tudo que tens feito. Sempre o seu secreto com Deus pode ir além. Sempre o seu secreto, a sua intimidade, a sua busca pode ir além. E aqui eu encerro perguntando, como está a sua raiz? Como está a sua raiz? Sua raiz pessoal, que você tem dentro de você, que você precisa mudar, que você precisa expor, que você precisa se tornar nudo diante de Deus. E como está o seu secreto com Deus? Você tem buscado? Você tem intimidade? Você tem histórico suficiente para Deus falar assim, não, peraí, mas esse cara aqui, deixa eu dar um jeito. Como foi com Davi? Ele tinha uma intimidade, ele tinha um secreto. O secreto te preserva. Amém? Coloque-se de pé. Deus nessa noite quer trocar as nossas raízes. Deus quer firmar os nossos pés. Deus quer nos fazer enraizados. Enraizados é você se confundir. Aquela foto que eu mostrei, põe a foto de novo. Aquela foto que eu coloquei, enraizado. Você não sabe mais quem que é o primeiro, quem que é o segundo. Está tão envolvido, está tão conectado na raiz central. Porque se torna um só. Qual é a sua raiz? Nessa noite Deus quer trocar suas raízes. Deus quer ativar o seu secreto, Deus quer aumentar o seu secreto, Deus quer saber o que tem dentro de você. E eu quero orar com você que nos assiste, ou nos ouve pelo podcast, para que nessa hora você se desnuda, você se apresente diante de Deus, como alguém que é dependente da tua presença, como alguém que é dependente dessa presença e dessa raiz que é Cristo. Feche seus olhos. Senhor, nesta hora eu reconheço que eu sou dependente do Senhor.
Eu reconheço, Deus, que eu preciso estar firmado, enraizado em Ti. Deus, no nome de Jesus, tira da minha vida toda a raiz que atrapalha o meu crescimento, toda a raiz que me impede de gerar frutos. Nessa hora, Espírito Santo, eu me abro diante de Ti, eu me exponho, eu mostro toda a minha história, todo o meu histórico, toda a minha maldição, todos os meus traumas, tudo aquilo que me impede de ser melhor. Deus, nessa noite, nessa hora, Deus, eu abro meu coração diante de Ti e Te peço, Senhor, cultiva o meu secreto com o Senhor, aumenta a minha intimidade, se revela, Deus, a cada dia mais comigo. Senhor, eu Te peço perdão por todas as vezes que eu negociei a Tua presença, que eu negociei, Deus, a Tua intimidade. No nome de Jesus, eu quero restabelecer esse pacto com o Senhor de intimidade, de busca. Em nome de Jesus, Deus, tira toda a raiz podre da minha vida, toda a terra ruim, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não vai gerar nada, Deus. Nessa noite eu renuncio, Deus, e eu recebo a Tua presença sobre mim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, boa semana, e pratique isso, pratique ser enraizado na raiz central que é Cristo. Amém? Amém, Deus te abençoe.